Vamos falar sobre ângulos, uma retomada sobre os ângulos. Ângulo, a definição de ângulo é que é uma abertura entre duas semirretas, então eu posso ter o ângulo de dentro e o ângulo de fora. Nessa revisão aqui, nós vamos falar sobre os ângulos complementares. O que significa que são complementares? São ângulos, né, que somados ele tem 90 graus. Ângulo reto é o ângulo de partida, que é o ângulo de 90 graus, então a abertura entre as duas semirretas é 90 graus. Para medir esse ângulo, a gente usa um aparelho chamado, uma régua, né, chamada transferidor. Então, ela é graduada em ângulos, então daqui do começo para cá é 90 até 180. E ela pode vir ao contrário também, do 0 ao 180. Então, uma volta, meia volta vai dar 180 graus e a volta inteira é 360. Nesse caso aqui, os ângulos complementares são aqueles que são somados dá 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos que somado vai dar meia volta, ou seja, vai dar 180 graus. E aí nós temos, a partir dessa situação, dessa classificação complementar, suplementar, nós temos os nomes específicos de cada ângulo, que são o ângulo reto, que tem 90 graus, o agudo, ele tem menos de 90 graus, então o agudo ele tem menos de 90 graus. Nós podemos fazer uma comparação aqui, o ângulo reto, ele tem, um dos lados desce retinho ao outro. Já o agudo, ele dá uma entrada, né? Ele fica menor. Então, é como se eu pegasse esse lado aqui e descesse, ficasse mais perto da origem desse ponto A. O ângulo agudo é o que tem menos que 90 graus. O obtuso já é o contrário, é como se nós pegássemos o ângulo de 90 graus e abrisse ele mais um pouco. Então, o obtuso, ele passa de 90 graus. Então, ele é maior que 90 graus. Para a gente falar também, né, do estudo de ângulo, nós vamos falar que são... O que são ângulos congruentes? Congruentes vem da palavras... congruente, que significa igual. Então, quando nós falamos de ângulos que são congruentes, significa que são ângulos que têm a mesma medida. Nesse caso aqui, 30. E os ângulos opostos pelo vértice significa que ele tem a mesma medida. Então, se aqui tem 20, daqui tem 20. Se eu já tenho 20 para dar meia volta, eu vou precisar de 160. Então, nesse caso aqui, esse aqui mede 160. E aqui também mede 60, porque ele também é oposto pelo vértice. Na resolução das questões. Então, eu preciso identificar aqui, a questão é... Anitta, professora de matemática, e ao fixar seu cabide de roupas na parede, observou que ele continha vários ângulos. Com o auxílio de um transferidor, mediu algum desses ângulos e fez o seguinte registro. O valor de x e de y na figura, então ela mediu apenas essa parte de baixo, que é esse ângulo aqui. E aí, o que nós podemos pensar? Se esse ângulo aqui mede 60 graus, se eu colocar esse ângulo no vértice deste outro, eles vão ser opostos pelo vértice. Então, esse ângulo x aqui também mede 60. Voltando lá nos ângulos suplementares, que eles medem 180 graus, eu posso observar aqui que se um mede 60, o outro mede 120. Então, o caso aqui, se eu pego esse ângulo e junto com este outro aqui, esse pedacinho é como se eu pudesse fazer isso aqui, ó. Essa reta aqui, né? Eu vou considerar que esse lado aqui do cabide é uma reta. Se esse pedacinho aqui mede 60, esse outro que faria a meia volta mede 120. Então, respectivamente, significa que é um atrás do outro.
né? Um após o outro. Então, um vai medir o x, vou falar o valor do x primeiro, que é 60, e o y, que é 120. Então, x 60 e o outro 120. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D. Aqui nesse segundo exercício, na atividade 2, tá pedindo o seguinte: na figura abaixo, a medida de x em graus é. Essa medida x que tá aqui, o que nós podemos fazer é observar essa medida. E aí, se eu quero medir dessa semi-reta aqui até a outra, eu devo olhar nessa medida de baixo. Começa em 0, aqui é o 40, então ele está entre 40 e 50, então nesse caso aqui, o ângulo é de 45 graus. 45 graus. Questão 3. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. De acordo com essa medida, o ângulo ABC da figura nós temos o ângulo reto, agudo e obtuso. Reto 90, agudo menor que 90 e o obtuso maior que 90. Então, se a gente observar essa abertura aqui, se eu traçar para me comparar, se esse aqui é o 90, se ele tivesse desse formato, ele seria 90, mas ele passou de 90. Se ele passou de 90, ele é chamado de obtuso. Questão 4. Sabe-se que x e y são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? A soma é igual a 90, né? A soma dos ângulos complementares é igual a 90. Então, eu venho aqui e olho, sabe-se que esses ângulos são complementares. O valor do ângulo x é igual a 30. Então, esse ângulo mede 30, quanto que mede o restante, esse outro pedaço? Se a soma dos dois é 90, se um deles mede 30, o que eu somo com 30 para dar 90? Tem que ser o 60, né? Então, o ângulo Y é 60.